32, 22 a 29. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio, ou em algumas versões, o vale de Jaboque. Jaboque significa abertura na montanha. Amém? Isso é uma pregação. Eu quero dizer que Deus tem uma abertura na montanha para você. Deus tem uma forma de fazer você atravessar os seus traumas, de te colocar do outro lado. Aleluia. Então, ele fez passar todos os seus bens, depois de levá-los para outra margem. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Diga sozinho. As maiores coisas que Deus vai fazer dentro de você, geralmente você vai estar sozinho. Deus vai usar os momentos que você estiver sozinho, os momentos de solidão, para tratar algumas coisas dentro de você. Então, com isso ele ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual o seu nome?" perguntou o homem. Vamos repetir comigo. "Qual o seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." Mas o tema dessa mensagem é: delete o seu avatar. Eu quero aproveitar aí, no dia 5 de outubro, o Facebook disponibilizou a criação do avatar e rapidamente a timeline do meu Face encheu de carinhas e bonequinhos diferentes. Não vou pregar para você durante 40 ou 50 minutos falando a respeito do perigo do avatar, da religião da Índia, para você deletar. Não é sobre isso. É algo mais profundo, é algo mais confrontador. Eu escolhi esse personagem. Noé, não. Moisés, não. Davi, não. Pedro, não. Mas poderia ser qualquer um desses homens. Eu estava procurando na Bíblia alguém que fosse muito complicado, alguém que fosse muito desajustado. E a princípio eu pensei, eu poderia usar a figura de Noé, que nós poderíamos ter o avatar dele bonitinho, fofinho, colocando os animaizinhos na arca. Mas ele também poderia ser o homem que se embriagou e fez algumas coisas estranhas. Você viu o filme do Noé? Você viu que ele não é perfeito? Nós poderíamos também falar sobre Moisés. Imagina o avatar dele, bonitinho, né? Abrindo o Mar Vermelho. Uau! Também recebendo as instruções do Senhor e escrevendo a lei, recebendo o ministério da antiga aliança. Mas ele também foi um assassino e um fugitivo. Nós poderíamos falar de Davi, um cara sensível, poeta, cantor, guerreiro, valente.
Mas ele também foi o homem que desejou uma mulher que ele não deveria desejar. E ele desejou tanto essa mulher que ele mandou o esposo dela para a batalha, para a frente da guerra, para morrer, numa guerra que ele estaria defendendo o próprio Davi. Nós poderíamos usar a figura de Pedro, o pregador da noite do dia do Pentecoste, mas que também negou a Jesus. Não, nem conheço esse cara. Sabe, eu estou falando a respeito de um assunto que a gente fala pouco. Por que um avatar ou um filtro, ele vira um fenômeno social? Por que nós gostamos tanto e isso vira uma febre? Eu estava olhando alguns perfis e eu percebi que a maioria não tem nada a ver com a pessoa. Tem lá algumas semelhanças, mas esconde as nossas imperfeições. Os filtros são para esconder essas imperfeições. Na verdade, a gente projeta nesses avatares e filtros aquilo que a gente gostaria de ser, excluindo os nossos defeitos. Eu estava lendo uma reportagem, uma matéria, e a pessoa nessa matéria falava exatamente sobre isso. Sobre quando nós queremos esconder aquilo que a gente não quer que as outras pessoas vejam. Você dá uma pesquisada nas redes sociais das pessoas, as melhores fotos, os filtros, a vida perfeita, são as pessoas perfeitas. Mas eu escolhi esses personagens e eu estou falando deles para mostrar que Deus usa pessoas imperfeitas, para mostrar que Deus conta com pessoas quebradas, inadequadas, que aliás o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez Deus não te usa mais do que Ele poderia estar usando, porque ainda você não encarou as suas imperfeições, você ainda não aceitou elas, para você levar elas diante de Deus a fim de ser curado. Deus conhece as minhas imperfeições, Deus conhece as suas imperfeições, Deus conhece as minhas complicações, e mesmo assim Ele me ama, Ele tem compaixão por mim. Deus tem compaixão por você. Deus conhece você e Ele não se espanta com as suas inadequações. Deus conhece você e os seus pecados não pegaram Deus de surpresa. Agora Deus vai desistir do projeto que Ele tinha, porque você surpreendeu Ele com um erro muito grande. Não, eu quero te dizer que quando Deus escolheu você, Ele sabia, Ele sabe, Ele sempre vai saber, Ele soube antes, e mesmo assim Ele te escolheu. Então, nesse texto que nós lemos aqui para começar, Jacó está no meio de uma batalha. E sabe o que eu acho incrível? Que Jacó era um cara que sempre estava envolvido em batalha. Ô batalha que foi a vida de Jacó. Não é um drama, irmãos. É uma história cheia de reviravoltas. Aliás, a história dele começa no meio de uma disputa. Se nós voltarmos aqui para Gênesis 25, Gênesis 25 é o nascimento da duplinha, dos gêmeos, né? Esaú e Jacó.
no versículo 19. Este é o relato da família de Isaque, filho de Abraão. Quando Isaque tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu a oração de Isaque. Se você está orando por alguma coisa, eu quero te lembrar que Deus ouve orações. Olha, se você estiver orando por alguma coisa, cuidado, porque Deus ainda responde orações. Deus ainda faz o inacreditável, o impossível e o inédito. Você pode estar mais animado essa noite? Eu acho que isso daqui é uma chave para a sua vida. Nem faz parte da pregação, mas vamos abrir um parêntese para profetizar sobre você. Deus ainda responde orações. Então, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Uau! Ela nem podia ter filhos, e quando teve, ficou grávida de gêmeos. Esse é o nosso Deus, irmãos! Infinitamente mais. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. Eu fico me perguntando que se talvez quando eu estou gerando algo, seria normal eu estar com conflitos dentro de mim. Será que toda vez que eu estiver gerando algo, eu tenho clareza de tudo, está tudo bem ao meu redor, eu estou entendendo o que está acontecendo? Ou será que Deus está nos ensinando essa noite que quando eu estou gerando algo grandioso, vai ter conflitos? Quando eu estiver gerando algo que vai impactar o mundo, eu vou ter que lidar com conflitos internos. Há um conflito dentro de mim. Tem um conflito dentro de você? Quem está passando por um conflito? Há um conflito dentro de mim. E talvez você está perguntando, Deus, o que está acontecendo comigo? O que é que está passando aqui dentro? Eu não estou entendendo. Eu deveria estar sentindo isso, mas eu não estou correspondendo. Eu deveria estar agindo dessa forma, mas está tudo estranho, está tudo esquisito. O que está acontecendo dentro de mim? Imagina só, a Camila está gestante, né? E aí começa a acontecer algumas coisas, porque o corpo da gestante vai se transformando. E é a primeira vez que ela está gestando. Então ela vai achar algumas coisas estranhas, e ela vai perguntar para alguém que já teve experiência, e vai perguntar, isso é normal? Isso é normal? Né? Porque a gente quer saber, a gente quer entender. E assim a gente faz, às vezes a gente está passando algumas batalhas espirituais, e a gente quer procurar alguém mais experiente, alguém que já passou por aquilo, e isso até faz parte, mas eu acho incrível que ela foi perguntar para Deus. Rebeca foi perguntar para Deus o que é que estava acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Tem uma briga, tem um conflito aqui dentro. E aí Deus diz para ela o que está acontecendo. O Senhor revela para ela. O Senhor disse, você está gerando algo maior que você. Você não tem controle sobre isso. Tem duas nações dentro do seu ventre. É algo grandioso. Dá um empurrão em alguém e fala assim, olha, pergunta para Deus. Não, vamos lá, eu não vi ninguém empurrando ninguém. Eu quero que você dê um empurrão assim. Pergunta para Deus. Pergunta para as pessoas. Não pergunta pro ser humano, pro braço de carne, para pessoas falíveis. Não vai atrás de conselho da terra. Pergunta para o céu. Quem tem resposta por seus conflitos é o céu.
Quem tem resposta para as suas perguntas, as suas indagações. Talvez você está colocando expectativa em homens. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você vai e pergunta para um pastor, para um discipulador, e você tem ali horas de discipulado, você sai de lá, mas não respondeu para mim. É porque o céu quer te responder. É porque Deus quer responder para você. Eu quero usar o versículo de Jeremias 33, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem coisas que só o céu vai responder. Tem coisas que só a voz de Deus vai preencher, irmãos. Tem coisa que o ser humano não vai explicar para você. Quem poderia traduzir para Rebeca os sentimentos e o que estava acontecendo dentro dela? Porque uma coisa é quando você gera na carne, mas pessoas sobrenaturais não geram na carne, geram no espírito. Ela era estéril e Deus estava fazendo algo grandioso. Era uma promessa que iria se cumprir, era algo sobrenatural que estava acontecendo. E quando a gente gera no sobrenatural, a terra não pode responder. Você é profeta essa noite? Aponta para alguém e fala assim: o que vai acontecer é maior do que você mesmo. O que está acontecendo é maior do que você. Então nasce Esaú. O Senhor respondeu: os filhos do seu ventre se tornarão duas nações, e desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato era gêmeos. E o primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso se chamou Esaú. Que significa vermelho forte, algo desse tipo. Então nasceu o primeiro robusto, forte, né? Cheio de pelos. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. E isso o chamaram de Jacó, que significa literalmente puxador de calcanhar. Que na cultura significava mais ou menos, na nossa cultura, o puxador de tapete. Já pensou que estigma? Você nasce e já coloca uma marca em você? Como a vida pode ser tão cruel com algumas pessoas? E aí tudo que você vai fazer, você está fazendo, mas você tem aquela marca e a todo momento você está sendo lembrado de que você é um disfuncional, um usurpador, um suplantador. Alguém que a sociedade olha e fala: olha, esse daí é o golpista. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando de uma outra pessoa que a gente conhecia. E fulano de tal continua mesmo, dando os golpes na praça. Já é velho, mas continua dando os golpes na praça. E imagina você nascer com algo assim e as pessoas já te olham meio torto. Esse cara aí não é gente boa. Esse aí é perigoso. Preciso ficar com o pé atrás. Sabe, irmãos, lidar com coisas difíceis, lidar com estigmas, com coisas que foram impregnadas em você mesmo antes de você nascer. Ele nasceu dessa forma, nós podemos dizer isso, ele nasceu assim, agarrado ao calcanhar do outro, tentando ser o primeiro, tentando se dar bem na vida. E isso o acompanhou o resto da sua vida. Ele era alguém que estava sempre tentando ganhar
sempre se dar bem em cima dos outros. E eu fico me perguntando se essa não é uma marca dessa geração em que é as minhas necessidades primeiro. O que eu preciso primeiro. O meu bem-estar primeiro, o meu lucro primeiro. Não, eu tenho que ganhar mais que todo mundo, eu tenho que ser o mais aplaudido, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser... Tudo é o primeiro. Como numa sociedade e numa cultura dessa, nós vamos conseguir buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, se nós estamos buscando... Certamente, irmãos, isso é algo que está impregnado à cultura. Nós estamos buscando constantemente as nossas necessidades primeiro. O que eu preciso primeiro. Os meus ideais primeiro. E aí Jesus vem e diz em Mateus, no capítulo 19, versículo 30, que os últimos serão os primeiros. E os primeiros vão acabar ficando em último. Porque a cultura do reino de Deus é exatamente o contrário. Parece que a rotação do planeta inverte no reino de Deus. Porque aquele que quer aparecer, ele precisa desaparecer. Aquele que quer ser lembrado, precisa ser esquecido. Aquele que quer ganhar, tem que perder. Aquele que quer sorrir, tem que chorar. É tudo ao contrário no reino de Deus. E quando a gente entra na igreja, a gente recebe Jesus e a gente não perde a cultura do mundo de se dar bem, de, sabe, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser reconhecido, as minhas coisas primeiro. Tem pessoas, irmãos, que recebem Jesus e elas vêm para a igreja, mas elas não têm a confiança que Jesus é o provedor, que Jesus que vai cuidar, que Jesus que vai ser a bandeira, a justiça. Então elas querem guerrear com as suas próprias armas, elas querem se defender, elas querem brigar por coisas que elas acham que se elas não brigar, elas não vão ter. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está nos confrontando que o eu primeiro não funciona no reino de Deus. Então a gente é bonitinho, a gente chega aqui, coloca as roupas bonitinhas e vamos formando o nosso avatar de crente. O avatar de santo. Mas o coração ainda continua egoísta. A alma ainda continua buscando se fartar nos seus próprios deleites. Ainda estamos fazendo o culto ao nosso ventre. Como buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, numa cultura onde é farinha pouca, o meu pirão primeiro. Isso é visível, irmãos, quando as pessoas vêm no altar depositar as suas ofertas. Isso fica claro, irmãos, quando as pessoas simplesmente deixam ou não priorizam o reino de Deus. É quando sobrar tempo, é o dia que eu não estiver cansado, é o dia que eu estiver bem, eu vou fazer. A gente faz isso com as pessoas. A gente sempre quer os primeiros lugares. A gente sempre acha que nós merecemos mais atenção. E a gente se melindra quando não recebemos. Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 10, versículo 24, que cada um não busque seus interesses próprios. Depois ele vai dizer a mesma coisa em Filipenses, no capítulo 2, versículo 21. A gente honrar os outros, para a gente promover os outros, para que a gente promova o interesse dos outros primeiro.
Mas a gente não acredita nisso. A gente acha que isso aqui é algo que eu não preciso cumprir. Quando você entende, você faz isso, enquanto você promove os outros, o céu promove você. Enquanto você honra os outros, os céus honram você. Você pode passar a vida inteira se agarrando às coisas, se agarrando às suas necessidades, se agarrando às suas prioridades. Você pode continuar com a mentalidade de eu primeiro, a minha necessidade primeiro, a minha vontade primeiro, o meu prazer primeiro, eu ser feliz primeiro, eu estar contente primeiro. Porque tudo é sobre você. Você pode continuar com essa mentalidade, mas você vai perder o melhor de Deus. Você pode... Tem pessoas, irmãos, que eles usam até a dor para atrair atenção para eles. É a minha dor, eu sou coitado, eu preciso ser socorrido. É um eu. Até o coitadismo é o eu no trono. É uma forma de chamar atenção. Até o coitadismo, eu sou um coitado, eu sou um derrotado, eu fui ferido, eu. Para atrair a atenção, para atrair a piedade dos outros. Você pode conquistar a atenção, você pode conquistar suas coisas, você pode ganhar as suas coisas. Mas o que importa é ganhar o mundo e perder o mais precioso. Lucas 9, 25. De que importa você ganhar o mundo e perder o que é mais importante? Você pode se agarrar ao seu sucesso, e depois se agarrar ao poder, e depois se agarrar à riqueza, e depois se agarrar à segurança, para no fim descobrir que perdeu o que mais importa. No processo de agarrar-se às coisas, perdeu o que é mais precioso. A paz, perdeu a simplicidade, perdeu a essência. Eu primeiro no reino de Deus não funciona. Jacó era assim. Eu primeiro. Esse era Jacó. Tanto é que ele, no afã de suas conquistas, ele foi se desconstruindo. Quando eu leio o texto aqui, eu vejo Jacó como o irmão folgado. Quem tem um irmão folgado? Quem não, né? Quem não tem? Um irmão folgado. Dá tanta briga, né? Irmão folgado só causa. Porque vai as injustiças dentro de casa. Aquelas injustiças que dá briga, que dá descontentamento, né? Então imagina só, Esaú era forte, era aquele peludo, ruivo, saía para caçar. E Jacó gostava de tenda, de ficar dentro da tenda. E no puff, vendo a Netflix, cozinhando. Ele gostava da comodidade, da vida boa. Ele foi se profissionalizando na arte de enganar. E um dia Esaú chegou com fome. E ele sabia fazer comida. E ele tinha interesses. Então você já sabe, né? A história. Ele fez lá um prato, né? De lentilha. Aquela lentilha bem feita.
Eu acho que a Fabiana aprendeu a fazer lentilha com Jacó. Pensa numa lentilha boa. Dá para comprar uma primogenitura. Né, Ezequiel? O Ezequiel de vez em quando leva lá uma calabresa e fala, oh, faz uma lentilha aí. Bom, mas ele enganou o irmão, ele comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Sabe o que eu acho interessante? Que as coisas vão acontecendo progressivamente, como aquele versículo, um abismo chama o outro. Ninguém se torna do dia para a noite uma pessoa terrível. São pequenos atos, pequenas coisas que vão acontecendo. E aí o que você está alimentando é o que você vai se tornando. E você vai fazendo pequenas coisas e daqui a pouco aquilo está tão impregnado na sua personalidade que você não consegue mais se livrar daquilo. Então eu queria te chamar a atenção, eu acho muito importante nós falarmos isso essa noite, porque o Espírito Santo está nos chamando para nos tornarmos cada dia melhor. O Espírito Santo está em nós para nos tornarmos mais parecidos com Cristo todos os dias. É andando de fé em fé e de glória em glória. Então eu preciso de ter transformação todos os dias. Então a pergunta é, o que você está se tornando? O que você está alimentando nas suas atitudes? Você está se tornando melhor ou está mais difícil de conviver com você? Você está se tornando mais doce, mais amável, mais paciente, como Jesus? Quando você olha para trás, você vê um progresso? Ou você está cada dia mais desestabilizado emocionalmente, mais crítico, mais difícil de convivência? Porque se você alimentar as suas disfunções, daqui a pouco vai ficar algo irreparável. Então nós precisamos ir para a cruz, nós precisamos nos tornar alguém a cada dia mais parecido com Cristo. Então o que foi acontecendo com Jacó é que ele foi desenvolvendo a arte de enganar. Então ele conseguiu a primogenitura do irmão, mas ainda não estava completo. O que é interessante é que a gente lê essa história, a gente imagina que Jacó tinha 16 anos. A gente imagina isso, né? Um menino inconsequente com 16 anos. Não, ele tinha 76 anos. Quando o pai dele, Isaac, ia falecer. E quando Rebeca tem a grande ideia de chamar Jacó e traçar um plano junto com Jacó para enganar o pai Isaac. Então, Rebeca dá a ideia e ele vai lá montar o avatar dele. Porque ele sabia que o pai perguntaria, quem é você? Então deixa eu montar o meu avatar, deixa eu colocar aqui uns pelos no meu pescoço. E pega aquela pele, enrola aqui no seu braço. Pega as vestes igual do seu irmão. Você pode ter as roupas parecidas com as das pessoas que merecem a bênção. Você pode ter os trejeitos parecidos com quem merece a bênção.
Mas diante do Pai, a sua voz vai saber que você é Jacó. Quem é você? Sabe, às vezes a gente monta o nosso avatar para vir para o culto. A gente tem roupa de crente no guarda-roupa. A gente tem roupa de crente no guarda-roupa, irmãos. Mas aí sai na rua. Tem 2 guarda-roupa. Um para a igreja e outro para o dia a dia. A gente tem desculpas para Deus. Porque Esaú saiu para caçar e rapidinho Jacó veio com o prato pronto, com o guisado pronto para Isaac. Isaac estranha e fala: como você veio tão rapidamente? O Senhor teu Deus me deu. O Senhor teu Deus me abençoou. Olha a audácia. Você pode até ter sucesso, mas não quer dizer que Deus é o seu Senhor. Por isso que ele não teve coragem de falar o Senhor meu Deus. Ele falou o Senhor teu Deus. Você pode ter o cheiro de quem deveria de ser abençoado. Você pode estar fazendo o que o Pai pediu. Mas a sua voz diante de Deus ainda é Jacó. Deus conhece você. O pai dá armas para Esaú. Armas aponta para a missão? Armas aponta para a missão e missão aponta para um destino? Mas Jacó só tinha uma frigideira que aponta para a sua própria fome, para suas próprias demandas pessoais. Você tem armas aí? Ou você está carregando uma frigideira? Tem presença do Espírito e eu sei que Ele está aqui. Ele até conseguiu a bênção. Uma desculpa ali, uma desculpa aqui, um teatro ali. Conseguiu o que queria. Mas teve que fugir. Corre, é melhor você correr. Ele conquistou o que queria, mas não pôde desfrutar. Ele conquistou o que ele queria, mas não foi a bênção de Deus, não foi do jeito de Deus. Porque Deus não pode abençoar aquilo que você finge ser. Deus não pode abençoar o seu fake, Deus não pode abençoar o seu avatar. Deus quer abençoar você na sua identidade, na sua integridade. Você pode passar a vida copiando pessoas. Você pode pensar que se você fizer o que as pessoas fazem, você vai ter o que elas têm. Mas Deus não pode abençoar aquilo que você não é. 76 anos, recebeu a bênção, mas fugiu, porque não podia desfrutar daquilo, porque não foi do jeito de Deus. Passou mais 21 anos, fugitivo, 97 anos, está ele agora velho, cansado, foi enganado.
Oh, não se engane, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear também colherá. Enganou, foi para outro lugar, recomeçar a vida dele. Também foi enganado por Labão. Uma vida triste, cheia de desavença, uma família cheia de traumas. E agora, com 97 anos, ele está no Vale de Jaboque. E ele manda os presentes, ele manda a família. Ele está cheio de medos e cheio de incertezas. E ele atravessa a família e fica para trás e fica sozinho. E no momento que você estiver sozinho, os momentos de solidão, os momentos que você às vezes fica para trás, quando Deus vai fazer as maiores coisas dentro de você, é que Deus vai tratar as maiores necessidades dentro de você. E ele fica então no Vale de Jaboque, na abertura da montanha. Então, ele encontra um homem, e alguns teólogos dizem que é o próprio Jesus. E eles começam a lutar e travam a batalha. Ele reconheceu, ele entendeu que era algo do céu. E era a oportunidade que ele tinha. Agora ele se agarrou. Mas ele se agarrou na batalha correta. Às vezes a gente se agarra nas batalhas, que é o nosso próprio interesse, do nosso bem-estar. Mas agora, Jacó está agarrado a uma batalha que é a mudança do caráter dele. Ele travou uma luta, ele fala: eu não te solto. Eu recebi uma bênção, mas essa bênção que eu recebi, ela não está validada no céu. Agora eu quero uma bênção que é do céu. Porque, embora Isaac houvesse colocado a mão sobre ele, ele saiu para a vida, ele viu que não funcionou, mas ele falou: já que eu sou lutador, já que eu sou alguém que agarra as coisas, eu vou agarrar agora no lugar certo. Eu vou agarrar no sobrenatural. Eu vou agarrar onde eu posso ser transformado. E ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. E ele lutou. O anjo perguntou assim: qual é o seu nome? A mesma pergunta. A mesma pergunta que outrora ele ouvia do pai dele. E na altura ele apresentou um avatar, ele se montou, ele ficou igual quem merecia a bênção. Mas agora é a chance da vida dele, ele não pode falhar. Ele não pode pôr em risco a chance dele ser realmente abençoado. E Deus pergunta: qual é o seu nome? E dessa vez ele não vai responder Esaú. Dessa vez ele não vai responder: eu sou o ruivo, o forte, o peludo, o primogênito, o que merece a bênção. Não, não. Ele disse: eu sou o usurpador. Eu sou o puxador de calcanhar, eu sou o golpista, eu sou o desmantelado, eu sou a ovelha negra, eu sou esse deformado, eu sou ele. Toda vez que você leva para Deus quem você é realmente, você nunca sai da mesma forma. Você nunca mais vai ser o mesmo. Quando você for para o altar e dizer: Deus, eu sou isso.
eu sou desajustado, eu sou quebrado. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Sabe o que ele fez? Ele deletou o avatar. Estou aqui diante da sua presença com as minhas imperfeições, com os meus pés de galinha. Estou aqui diante da sua presença, do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, estou aqui. Eu sou isso. Deus não se assusta com as suas imperfeições. Deus não recua por causa do seu pecado. Ele tem um antídoto chamado sangue do Cordeiro. Ele tem a cura para o seu desajuste. Ele pode ajustar você completamente. Ele pode liberar a palavra dele sobre a sua vida, que é poderosa para redarguir, corrigir, instruir, edificar. Deus pode fazer você de um Jacó usurpador te tornar um Israel triunfante com Deus. Então Deus, ali naquela manifestação, naquela teofania, disse para ele: a partir de hoje, você não será mais Jacó, mas Israel, que significa triunfante em Deus. Deus quer fazer você triunfar sobre as suas debilidades. Deus quer te dar pés de corça para andar em lugares altos, acima das suas debilidades, acima das suas fraquezas, acima dos seus traumas, acima dos seus desvios de caráter. Deus quer fazer você andar acima disso. Deus quer te dar vitória sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Deus quer curar você nos seus pensamentos. Você não precisa passar a vida inteira sendo mau caráter. Você não precisa ser a vida inteira alguém que está figurando um personagem. Se as pessoas descobrem quem eu sou. Não, Deus está aqui para te curar completamente e para te transformar de Jacó para triunfante em Deus. Você poderia ter tantas bênçãos, mas a maior bênção que você pode receber é o seu nome escrito no livro da vida, a salvação da sua alma e a transformação do seu caráter. Se não for para ser transformado e parecido com Jesus, não faz sentido. Não faz sentido andar após Jesus e não receber do Espírito Santo ajuda diária para se tornar igual a Ele. Sabe o que eu acho incrível? Que mesmo depois de Deus ter transformado e dado um novo nome para Jacó, a história de Jacó vai continuar. Ora, a Bíblia se refere a este personagem como Jacó e ora se refere como Israel. Por que Deus mudaria o meu nome para eu não usar depois? Eu penso que a vida é sobre mudanças difíceis, sobre alterações conflitantes. Às vezes Deus te chama de Israel, mas você se sente Jacó.
Mas não tem problema, porque mesmo depois de tudo, lá no final, ele vitorioso, Deus vai dizer assim a respeito dele mesmo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus do meu triunfo, mas Ele é o Deus das minhas imperfeições. Ele é o Deus das minhas conquistas, mas Ele é o Deus que me visita no vale. Ele é o Deus que está comigo quando eu estou adorando e levantando as mãos, mas Ele é o Deus que está comigo e não me abandona quando eu estou no mais profundo charco de lodo. Ele me resgata, Ele é o resgatador de Israel. Ele é o seu resgatador. Sabe, irmãos, nós estamos trabalhando para construir uma igreja, não de super-homens. A gente está trabalhando para construir um ambiente onde os inadequados têm esperança. Onde eu sou aceito por Deus, apesar dos meus conflitos. Onde, mesmo se às vezes eu sou Jacó e às vezes eu sou Israel, ainda eu sou Jacó de Deus e Israel de Deus. O que eu quero dizer para você é: não pare por causa disso, continue e prossiga, mesmo que for arrastando, se arraste em direção à cruz. Mesmo que for cambaleando e caindo, vá em direção à cruz. Lá você vai encontrar o mesmo que Jacó encontrou, e lá Ele te toca e te transforma, e muda o seu nome, muda a sua história. Eu quero te dizer que as acusações que o diabo tem levantado contra a sua vida, e o dedo dele apontando no seu nariz, mostrando os seus defeitos, os seus pecados, eu quero te dizer que isso não vai parar o progresso de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que um dia você vai ser apresentado como noiva do Cordeiro, sem mancha e sem mácula. Deus vai te levantar e você vai prosseguir, você vai ver sim o céu se abrir e o Cristo te chamando: entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Você vai subir, você vai ser arrebatado, você vai ser salvo. Deus não parou o processo dele em você. Aleluia. Você vai vencer nessa vida, e quando tudo terminar, você vai ouvir o Senhor te chamando, e você não vai parar de viver o que Deus sonhou para você. Só quero te chamar aqui essa noite para fazer uma coisa. Deleta esse avatar e vem aqui no altar e diz para Deus quem é você. Vem aqui e diz: Deus, eu quero ser um vaso novo. Muda o meu nome, muda a minha história. Muda o que tiver que mudar, mas eu não abro mão de ser verdadeiramente abençoado por Ti. Eu não abro mão de viver os Teus sonhos, os Teus planos. Vamos lá, sai do seu lugar e faça aqui, essa noite, a sua Peniel. Sua Peniel. Vem lutar com o anjo. Vem lutar com Deus. Vem falar: Deus, tem uma coisa aqui dentro de mim que eu não estou gostando. Tem umas coisas aqui dentro de mim que eu tenho vergonha. Eu escondo, eu faço de tudo para que ninguém saiba. Mas tem uma coisa, o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar isso. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar toda e qualquer pessoa. Sim, eu quero ser. Eu quero ser